Ministro, o senhor falou aqui nesses poucos minutos por mais de 3 vezes sobre a situação do endividado, sobre os 70 milhões de inadimplentes no Brasil. Se tem uma proposta que colou no Ciro Gomes presidenciável, foi a de tirar o nome do povo do SPC, do Serasa, virou meme na internet, figurinha e tal. Como é que o senhor avalia o programa desse governo para tirar o povo do SPC, o Desenrola Brasil? O senhor avalia positivamente ou negativamente? A ideia é essencial, não é porque... o PT, cuidou de desmoralizar quando eu propus. Então, tudo que eu propunha, com grande estudo, reflexão, experiência, a gente faz isso todo mês no Ceará. E eu cansei de dizer, mas eles transformaram numa grande demagogia, numa grande mentira e tal. E o partido exigiu, para apoiá-lo, entre outras coisas, essa questão. E eles fizeram, e fraudaram a ideia. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha, o Desenrola, não sei o que está acontecendo, uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula e do Bolsonaro é que nós somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale. E eu sou do outro ramo, eu aposto na inteligência das pessoas. Tomo, me lasco, mas não vou apostar em imbecil, não vou apostar em ignorância, porque isso não leva ninguém para frente. Pode até ganhar a eleição, mas vai se desmoralizar como já está se desmoralizando. Por que não funcionou o Desenrola, diz o Lula? Que o povo não compareceu. Ora, primeiro, eles estatizaram o desconto. Eu escrevi na minha newsletter, eu estou escrevendo toda semana, continuo lutando, trabalhando, propondo, criticando, sugerindo. A minha newsletter é Brasil Desvendado, é só entrar no meu site se eu puder fazer um comentário. O senhor virou um concorrente nosso, então? Sou concorrente agora, e eu me gabo de ser o único espaço onde as coisas de verdade são ditas. Por exemplo, eu denunciei a falcatrua dos precatórios, estou desafiando a imprensa brasileira, pelo menos a investigar. Ninguém fez, a não ser uma instituição alternativa, que é o ICL, do Eduardo Moreira, e é assim, chocante, estou falando de 93 bilhões de reais tirados do cofre do governo. Dia 28 de dezembro do ano passado, está todo mundo já se preparando para as festas, e passou direto, praticamente, para os bancos, por intermédio da Justiça Federal. E os bancos compraram esses precatórios por 50%, 60% de deságio, e no dia seguinte que o governo pagou, valiam 100% de valor de face. Tem pistas absolutamente chocantes num dos maiores escândalos da vida brasileira. Ninguém quer examinar. A gente já teve essa conversa, né? O Banco Central publicou um informe... Não, eu nós no particular. Antes, no particular, mas, enfim, só para torná-la pública. Falar, o Banco Central depois divulgou um informe dizendo que desses 93 bilhões, pouco mais de 3 bi se referiam aos bancos dos precatórios e metade disso foi adquirido dos bancos de terceiros. Não, duas coisas, primeiro, nesse ponto. Primeiro, é uma coisa curiosa, porque 3 bi, 60% de 3 bi dá 6 vezes 3, 18, dá 1 bilhão e 800. Então, isso daí pode roubar. 1 bilhão e 800 não é 93, então 1 bilhão e 800 pode roubar. Isso daí já é... Não, ele só quis dizer que não foi... Eu não estou botando em você, estou botando no Banco Central. Tá certo? Agora, o Banco Central, pura e simplesmente, brasileiros, mentiu. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque o volume maior desses 93 bilhões foi para lá num negócio chamado FDIC. O que é FDIC? É Fundo de Direitos Creditórios. O precatório é um direito creditório. Então, eu tenho uma sentença que o judiciário me deu, não é mais possível recorrer, e eu tenho o direito de receber 100. O banco veio e me ofereceu. O governo do Bolsonaro disse assim, devo, não nego, pago quando puder. O 100 passou a valer nada, porque você não sabe quando é que vai receber. Veio o banco e diz, olha, não vai receber nunca mais, me vende por 40 o teu 100, me vende por 50 o teu 100. Eu, pensando que não vou receber mais nunca, vendi o meu 100 por 40 para o banco. No dia seguinte, o Lula vem e diz assim, pela primeira e única vez na história brasileira, primeira e única, eu fui prefeito de capital, governador de estado, ministro da Fazenda, já lidei com o precatório das 3 hierarquias federativas. Eu sei o que eu estou dizendo. Pegou o Lula e diz assim, não, vou pagar tudinho, de uma vez só. Nunca houve isso na história do Brasil. O que aconteceu com o valor econômico desses títulos que tinham micado? Passaram a valer pelo valor de face. Quem ganhou esse valor de face? Os milhões de credores das precatórias? Não, os bancos. Quais foram os bancos? Todos? Não, poucos. Por que eu não digo logo os nomes? Porque isso está protegido por 2 sigilos funcionais. O sigilo dos escritórios de advocacia, que são os intermediários dessa COP, que comparecem com procurações de terceiro, e o sigilo bancário. Mas o monte do dinheiro, o Banco Central sabe disso, mentiu,
está em FDICs. Pede ao Banco Central, você não é jornalista? Então, qual é o valor que tem os FDICs? Para ver se é 3. Aí você vai ver que vai para 80, 100, 200 bilhões, sei lá quanto, mas é mais de 100 bilhões de reais nos FDICs dos bancos, tá certo? Mas tem mais uma mentira agravada, é que esta operação foi feita dia 28 de dezembro agora. Ela ainda está sendo executada e o Banco Central só vai receber o balanceio dos bancos em abril. Portanto, mentiu indo e mentiu voltando. Porque alguns especialistas dizem que os bancos não compram isso. Os bancos compram os precatórios dos titulares. O que eles disseram foi uma imprecisão que eu cometi, porque eu estou na televisão tentando explicar para o povão. Então, qual é a falcatrua e tal? A falcatrua é que o governo vendeu os precatórios para os bancos. Questionaram a fonte do senhor para chegar a essa Assim, informação. você entrega a sua? Ô Ciro, você tem... São concorrentes que foram lesados. Claro, concorrentes do mercado que foram lesados, que não receberam as informações privilegiadas, e outras pessoas que achavam que 93 bilhões de reais feitos, uma injeção ampla na economia, a economia estaria crescendo, aquecida, e isso não aconteceu. Por quê? Porque está tudo empossado nos bancos. E como que o senhor lidou com o movimento, então, de reportagens trazendo que essa situação não teria acontecido ou que se trataria de uma fake news se o senhor não conseguia apontar, de fato, as suas fontes? Como é que o senhor lida com isso? Porque foram várias manchetes logo depois dessa denúncia que o senhor fez. Eu escrevo uma newsletter onde eu, tecnicamente, coloco de forma irreparável tudo e dou a linha de como investigar. Se você quiser, eu repito aqui. É simples de fazer. O Ministério Público, se não quiser entrar na prevaricação, ou uma imprensa que minimamente se considere responsável por vigiar o interesse público, faz um ofício para o CNJ ou para o STJ, cabeça da Justiça Federal, que esses são precatórios federais, e pergunta quem são os titulares dos créditos que foram depositados dia 28 de dezembro. Eu tenho os valores todos por estado e tal. Depois você pega essa lista e vê quem era o credor original, que está há 7, 8 anos demandando, e quem é que está com esse precatório porque comprou ontem. Aí esquece o que está com o original, porque tudo bem, está tudo certo, e pega só os que terceirizaram, entregaram para outras pessoas. Pega a data que eles venderam, pega o deságio que eles fizeram e pega que valor, em qual data passou de 50%, 40% do valor de face para 100% do valor de face. O que foi, Koba? Ciro, você fala disso com uma propriedade. Eu fui prefeito. Muito firme. Eu fui prefeito, eu tinha precatório. Sim. Sabe como é que eu fazia? Eu fazia assim, ó. Não pode pagar precatório do dia 2 de fevereiro se não tiver pago todos os precatórios do dia 1º. Deixa eu fazer uma pergunta. Ou, quem quiser sair dessa fila, dá um desconto para o Estado. Se o governo tinha 93 bilhões, por que ele não disse assim? Todo mundo que tem um precatório, venha cá. Eu estou entregando para a Advocacia Geral da União 93 bilhões de reais e quem der o desconto primeiro, vai primeiro. Tinha dado desconto de 30, 50, 40, 45 bilhões para o Tesouro Nacional. Esse de 40, 35, 37 foi todo para lá no cofre dos bancos. Pois é, você fala com muitos elementos e com muita propriedade. Não tem que ser investigado para me provar que eu sou um mentiroso? A pergunta é a seguinte, você é uma pessoa muito importante, mas apesar disso também é uma pessoa qualquer do povo. E qualquer do povo pode fazer uma denúncia. Sim. Você tem elementos e coragem para assinar uma denúncia como essa no Ministério Público? Isso me obrigaria a produzir a prova. E qual é o problema da prova? Eu já disse aqui e vou repetir. A prova está protegida por 2 leis de sigilo. A primeira, sigilo funcional, profissional. Nós, advogados, quando contratamos com um cliente, esse cliente, nós temos direito a sigilo profissional. Então eu não posso quebrar, porque a maior parte da compra desses precatórios foi feita por intermédio de escritórios a serviço dos bancos. Mas o Ministério Público pode, simples assim, fácil. A Polícia Federal pode solicitar, é muito simples fazer. O outro sigilo qual é? O sigilo bancário, para o Banco Central não parar de mentir. Quando ele pega e diz assim, não, foi só 3 bilhões e 800, já aparecendo que roubar 3 bilhões e 800 pode, mas que 93 é que não pode. O ladrão é assim, ele sempre não percebe que está se confessando. Então, por que ele não dá o valor dos FDICs, dos fundos de direito creditórios? Fundo de direito creditório. O precatório é um direito creditório. Sim. Qual é o volume, Banco Central? Campos Neto. Governador, é que isso partiu de um calote do Bolsonaro. Esses precatórios teriam que ser pagos em algum momento, né? Ou eles vão virar uma bola de neve. E o Paulo Guedes sabia disso. Ele deu um calote nos precatórios porque ele precisava disso para cumprir o teto de gasto, porque de repente veio um volume que ele na época falou que era quase uma bomba atômica. Ele não pagou naquele momento. Em algum momento, alguém teria que pagar, né? Você está desconsiderando o que eu falei. Isso é de enlouquecer ou de dar uma tristeza imensa. Eu vou repetir. De forma Eu vou repetir. O calote é eterno. Então você tem uma molecagem, uma roubalheira no Brasil que é crônica.
Então o PT tem uma linha do PT que diz assim, todo mundo fez, portanto eu fiz também. É mais